Milionário, suspeitando de algo que não conseguia explicar, decidiu seguir a faxineira depois que ela terminou o turno. E o que ele viu, quando ela e o filho faziam naquele dia tranquilo, mudou para sempre a forma como ele via a vida e a si mesmo. Marcelo Alcântara estava parado na janela panorâmica de seu escritório no 40º andar de um arranha-céu no centro de São Paulo, observando a agitação formigueiro de pessoas nas ruas. Seu reflexo no vidro mostrava um homem em um terno perfeitamente cortado, com traços faciais marcantes e olhos cor de cinza-aço. Aos 36 anos, ele controlava um império valendo centenas de milhões de reais, e seu nome inspirava respeito nos círculos empresariais de todo o país. Mas hoje, como nos últimos 6 meses, os pensamentos de Marcelo não giravam em torno de fusões corporativas ou estratégias de investimento. Em vez disso, voltavam à cena que ele havia observado por acaso na manhã anterior, no jardim de sua mansão, na Granja Viana. Pedrinho e Gui, seus gêmeos de 4 anos, estavam sentados na grama sob um grande flamboyant. Pela primeira vez em meses, eles não estavam gritando, jogando brinquedos ou aterrorizando mais uma babá. Em vez disso, ouviam atentamente uma mulher em um vestido cinza simples, que lhes cantava baixinho uma cantiga de ninar brasileira. Sua voz ecoava pelas janelas abertas como um som do passado. Sofia Gomes. Soso, como se apresentou modestamente no dia em que a agência de serviços domésticos a enviou para trabalhar. Uma mulher, talvez, na casa dos 30, com traços delicados e cabelos escuros, sempre presos em um coque simples. Falava pouco, fazia seu trabalho sem palavras desnecessárias, mas de alguma forma sua presença mudou a atmosfera da casa. Marcelo se virou da janela e olhou para o relógio. Em 1 hora teria uma reunião importante com o conselho, mas não conseguia se concentrar. Pegou o telefone e discou o número de sua assistente. Clara, por favor, remarque a reunião para amanhã. Aconteceu algo urgente em casa. Ele mentia. Não havia nada urgente além de sua crescente necessidade de entender o que estava acontecendo com seus filhos. Nos 3 anos desde a morte da mãe deles durante o parto, um exército de especialistas havia passado por sua casa. Psicólogos infantis, pedagogos, babás com as melhores referências. Todos capitulavam diante da agressão e desobediência dos gêmeos. A última babá aguentou apenas 1 semana, depois que Gui escondeu os sapatos dela no freezer e Pedrinho derramou suco de laranja em sua bolsa. Marcelo sempre se convencia de que os meninos precisavam apenas de uma abordagem mais disciplinada. Ele criou um cronograma rígido de atividades, contratou os melhores professores, investiu nos brinquedos educativos mais modernos. A casa funcionava como uma máquina bem azeitada, cada elemento em seu lugar. Mas as crianças continuavam selvagens, inatingíveis, como se erguessem um muro entre si e o mundo dos adultos. Marcelo não entendia por que seus métodos de gestão, tão eficazes nos negócios, falhavam na relação com seus próprios filhos. A viagem para a Granja Viana levou 40 minutos. Ao entrar em casa, ouviu risadas baixas vindo da cozinha. Isso era incomum. A cozinha sempre foi o domínio da governanta, Dona Lúcia, que governava ali com disciplina de ferro e não tolerava a presença de crianças. Aproximou-se cautelosamente da porta e espiou. Pedrinho e Gui estavam sentados em banquetas altas na ilha da cozinha, cada um com uma tigela à sua frente. Soso estava perto do fogão, mexendo algo em uma panela. Em seu rosto havia uma serenidade que Marcelo nunca vira em nenhuma das babás anteriores de seus filhos. "Que cheiro é esse?" perguntou, entrando na cozinha. Soso se virou, ligeiramente surpresa com sua presença. "Desculpe, Sr. Marcelo. Preparei mingau de aveia para os meninos. Espero que..." "Pai!" Gui pulou da banqueta e correu até ele segurando a tigela.
A tia Soso fez mingau pra gente igual o da vovó. Tem gosto de nuvem quentinha. Marcelo olhou para o filho com espanto. Gui nunca antes usara o termo tia em relação a nenhum dos cuidadores. Além do mais, o menino parecia feliz, verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. Posso provar? Perguntou incerto. Soso rapidamente lhe serviu uma tigela de mingau. A primeira colher o transportou 30 anos no passado, para lembranças vagas de manhãs quentes e mãos gentis que o alimentavam com o mesmo sabor. No dia seguinte, Marcelo chegou em casa mais cedo que o normal, oficialmente para verificar como os meninos estavam se saindo sem babá. Na verdade, ele não conseguia parar de pensar na cena da cozinha e naquela sensação estranha que o envolveu ao saborear o mingau de aveia. Encontrou Soso na sala, onde ela estava ajoelhada no tapete ao lado de Pedrinho. O menino tinha um quebra-cabeça espalhado à sua frente, mas em vez de montá-lo com sua típica impaciência, procurava calmamente as peças certas. Gui estava sentado em uma poltrona com um livrinho, cantarolando uma melodia que Marcelo não reconheceu. "Boa noite, senhor Marcelo." Soso levantou-se com graça, alisando a saia. "Os meninos estão terminando as atividades." "Que atividades?" Marcelo olhou para os filhos com espanto. Geralmente, a essa hora, a casa parecia um campo de batalha. Brinquedos espalhados, gritos, choro e o ultimato de mais uma babá desistindo. Pedrinho está montando um quebra-cabeça do mapa do Brasil. Gui está lendo um livro sobre lendas brasileiras. A voz dela era calma, sem sombra de orgulho ou ostentação. Marcelo se aproximou e olhou para o quebra-cabeça. Não eram figuras coloridas de desenhos animados, mas um mapa real do país com cidades e rios marcados. "Isso pode ser muito difícil para uma criança de 4 anos, observou. "Pedrinho tem uma ótima visão e paciência quando algo o interessa de verdade", respondeu Soso. "E Gui se lembra muito bem das histórias. Ontem ele me contou sozinho a lenda da Iara." "Pai, você sabe onde fica o interior de Minas?" Pedrinho perguntou de repente, apontando para um pedaço do mapa. Marcelo franziu a testa. Como uma criança de 4 anos sabia o nome daquela região? "É uma área de montanhas no sudeste do Brasil." "Por que você pergunta?" "Porque a tia Soso nos contou sobre os cães pastores que cuidam do gado na serra e cantou pra gente umas cantigas de viola." Marcelo olhou para Soso inquisitivamente. "Você é do interior de Minas?" "Minha avó veio de lá", respondeu ela baixinho. "Ela me ensinou algumas cantigas antigas." Nesse momento, Gui largou o livro e se aproximou de Soso. Sem dizer uma palavra, abraçou a perna dela e se aninhou nela com uma naturalidade, como se o fizesse há anos. Marcelo sentiu uma estranha pontada no peito. Seu filho nunca se comportara assim com ele. "Podemos ouvir mais sobre o Saci Pererê?" Gui perguntou. "Depois do jantar, meu amor. Agora é hora de lavar as mãos." Os meninos correram para o banheiro sem protestar. Marcelo ficou sozinho com Soso na sala, que de repente lhe pareceu diferente do usual. Na mesinha havia lápis de cor e desenhos. O fogo crepitava alegremente na lareira, e da cozinha vinha o cheiro de sopa cozinhando. "Como você faz isso?" perguntou diretamente. Soso olhou para ele com surpresa. "Pois não? Eles te ouvem sem uma palavra de objeção. Nunca antes se comportaram assim. Nenhuma das babás anteriores conseguiu controlá-los." Uma sombra de tristeza passou pelo rosto da mulher. "Talvez porque eu não tente controlá-los, senhor Marcelo. As crianças precisam, acima de tudo, de carinho e atenção. Quando se sentem amadas, tornam-se naturalmente comportadas." "Mas eu os amo", disse, embora as palavras soassem incertas em sua boca. Soso olhou para ele com uma gentileza que ele não conseguiu interpretar. "Claro que você os ama, mas você demonstra?" A pergunta o atingiu como um banho de água fria. Quando foi a última vez que abraçou seus filhos?
quando foi a última vez que conversou com eles sobre algo diferente de deveres escolares e regras de comportamento. Quando foi a última vez que simplesmente esteve com eles. Pai. Pedrinho voltou correndo para a sala com as mãos molhadas. A tia Soso disse que amanhã ela pode nos ensinar a fazer bolinhos de chuva. Bolinhos de chuva? Marcelo olhou para Soso. Isso significa na minha cozinha? Se o senhor permitir. É uma boa oportunidade para aprender a contar e desenvolver a coordenação motora. Além disso, ela hesitou. As crianças adoram ajudar a cozinhar. Isso lhes dá a sensação de que são úteis e importantes. Gui se juntou ao irmão, puxando Soso pela mão. Conte ao papai sobre o meu desenho. A mulher pegou um pedaço de papel da mesa. Gui desenhou nossa casa. Veja, ele se lembrou dos detalhes com muita precisão. Marcelo olhou para o desenho. Era sua mansão, mas vista pelos olhos de uma criança, com janelas enormes cheias de sol, flores coloridas no jardim e 3 figuras paradas em frente à casa. 2 pequenas e uma grande no meio. Todas sorriam. E onde estou eu? Perguntou baixinho. Gui olhou para ele com olhos grandes. Você está no trabalho, papai. Você está sempre no trabalho. Essas palavras rasgaram algo no peito de Marcelo. Por anos, ele construiu um império, pensando que o fazia pelos filhos. Enquanto isso, eles o viam como ausente, alguém que sempre estava em outro lugar. Talvez... Ele começou incerto. Talvez amanhã eu fique em casa e ajude vocês a fazer esses bolinhos de chuva. Os olhos dos meninos se iluminaram como velas em um bolo de aniversário. Soso sorriu suavemente. E Marcelo, pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O dia seguinte era sábado, mas Marcelo não se lembrava da última vez que não passou o fim de semana no escritório. Acordou às 8 da manhã, com a consciência de que, pela primeira vez em anos, não tinha reuniões agendadas nem teleconferências urgentes. A sensação era ao mesmo tempo libertadora e inquietante. Ao descer, ouviu vozes vindas da cozinha, risadas de crianças e a voz calma de Soso. Parou na soleira da porta, observando a cena que parecia um fragmento da vida de outra pessoa. Na ilha da cozinha, os ingredientes estavam espalhados: farinha, ovos, queijo, cebola. Pedrinho e Gui estavam em banquetas altas, cada um com um pequeno avental que Soso aparentemente preparara especialmente para eles. Os meninos tinham as mãos e as bochechas sujas de farinha branca, mas seus olhos brilhavam de alegria. Agora adicionamos delicadamente um pouco de água morna, instruiu Soso, ajudando Gui a segurar a jarra. Estão vendo como a massa muda? É como massinha, exclamou Pedrinho, apertando um pedaço da massa nas mãos. Pai! Gui o notou primeiro. Você veio! A tia Soso disse que você pode nos ajudar. Marcelo se aproximou, sentindo-se estranhamente desconfortável em sua própria cozinha. Por anos, ele tratou aquele lugar como domínio de Dona Lúcia, entrando ali apenas para pegar uma garrafa de água da geladeira. Não sei se sou bom em fazer bolinhos de chuva, admitiu honestamente. Ninguém nasce sabendo fazer bolinhos de chuva, disse Soso, entregando-lhe um avental. O mais importante é paciência e boa companhia. Na hora seguinte, Marcelo descobriu um mundo cuja existência ele desconhecia. Aprendeu a esticar a massa. As primeiras tentativas resultaram em discos grossos e irregulares. A cortar círculos. Gui se mostrou melhor que ele nisso. E, acima de tudo, a rechear e fechar. Os bolinhos. Não muito recheio, pai. Pedrinho o instruiu com a seriedade de um pequeno especialista. Senão eles explodem. E as bordas precisam ser bem fechadas, acrescentou Gui, mostrando sua criação desajeitada, mas totalmente funcional. Soso trabalhava em silêncio, mas Marcelo observava seus movimentos, firmes, fluidos, aprimorados ao longo dos anos. Seus bolinhos eram perfeitos, cada um idêntico aos outros.
Quando ele perguntou onde ela aprendera, ela respondeu apenas que sua mãe dizia que fazer bolinhos era uma conversa entre as mãos e o coração. Minha babá também fazia quitutes, disse Marcelo de repente, surpreendendo-se com essa confissão. Lembro-me do cheiro e de como eu ficava na cadeira ao lado dela. Soso olhou para ele com curiosidade, mas não fez perguntas. Essa era uma das coisas que ele apreciava nela. Ela não era intrometida, não tentava arrancar informações sobre o passado ou sentimentos dele. Como se chamava a babá? Perguntou Gui. Estela, respondeu Marcelo, e de repente sentiu um estranho aperto no estômago. Dona Estela Alcântara. Soso deixou cair o bolinho que estava fechando. Seu rosto empalideceu e seus olhos se arregalaram de surpresa. Tudo bem? Marcelo perguntou, notando a reação dela. Desculpe, quer dizer, minha mãe também se chamava Estela. Gaguejou, mas sua voz soava estranha, como se escondesse algo mais. Por um momento, um silêncio se instalou entre eles, interrompido apenas pelo tagarelar das crianças, que continuavam a fazer seus bolinhos desajeitados. Marcelo teve a sensação de que algo importante acabara de acontecer, mas não conseguia identificar o quê. Depois do almoço, quando os bolinhos foram fritos e comidos com os aplausos dos meninos, Soso começou a limpar a cozinha. Marcelo a ajudou em silêncio, pensando na reação dela ao nome de sua babá. Havia algo mais nisso do que uma simples coincidência. Soso, disse ele finalmente quando as crianças correram para o jardim. Sim, ela se virou para ele, limpando as mãos com um pano de prato. Nós não nos encontramos antes de você começar a trabalhar para nós? Ela balançou a cabeça, mas em seus olhos havia algo que parecia incerteza. Não, Sr. Marcelo, tenho certeza de que o senhor se lembraria. E ainda assim, ele parou, não conseguia explicar aquela estranha sensação de familiaridade que o assombrava desde o primeiro dia de trabalho dela. Ficaram ali, parados na cozinha que cheirava a cebola e bolinhos frescos, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Lá fora, os meninos corriam pelo gramado. Suas risadas alegres preenchiam a casa com uma vida que Marcelo não se lembrava desde a morte de sua esposa. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua casa se tornara um verdadeiro lar. E pela primeira vez, se perguntou se caso Soso fosse embora, aquele lar quente e vivo não iria junto com ela. Essa ideia era ao mesmo tempo bonita e aterrorizante. 2 semanas depois, Marcelo estava em seu escritório, tentando se concentrar em um relatório financeiro, mas seus pensamentos continuavam voltando para casa. Seu telefone estava sobre a mesa e ele olhava para ele a cada poucos minutos, lutando contra a tentação de ligar e perguntar como estavam os meninos. Era ridículo. Ele tinha 36 anos, comandava um império de negócios de centenas de milhões. E a única coisa que queria naquele momento era ouvir a risada de seus filhos e a voz calma da mulher que, em poucas semanas, havia transformado sua casa irreconhecível. O interfone interrompeu suas divagações. Presidente, seu irmão gostaria de vê-lo, anunciou Clara. Gustavo, deixe-o entrar. Gustavo Alcântara entrou no escritório com sua característica autoconfiança, que sempre irritava Marcelo. O irmão, 3 anos mais novo, era coproprietário do holding, mas nunca demonstrava a mesma paixão pelo trabalho que Marcelo. Precisamos conversar, disse Gustavo, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Estou ouvindo. Sobre seu novo hobby. Os vizinhos estão comentando que você passa mais tempo em casa do que no escritório ultimamente. Que você contratou uma faxineira para ser babá das crianças. Marcelo sentiu a irritação crescendo. Isso não é problema seu, Gustavo. Sim, é problema meu quando você começa a negligenciar seus deveres. Ontem você perdeu uma reunião importante com os alemães.
Na semana passada você remarcou 3 teleconferências. Eu deleguei essas reuniões para você e para os diretores. Pelo que sei, tudo foi resolvido. Gustavo se inclinou para a frente, sua voz ficou mais baixa, mais confidencial. Marcelo, entendo que as crianças precisam de cuidados, mas contrate uma babá profissional de uma agência, a melhor que puder encontrar, mas pare de se envolver emocionalmente em assuntos domésticos, não é o seu estilo. Talvez seja por isso que meus filhos foram infelizes por 3 anos, respondeu Marcelo friamente. Infelizes? Gustavo bufou de raiva. Eles têm tudo o que uma criança pode precisar. As melhores escolas, os brinquedos mais caros, babás com as mais altas qualificações. Mas não tem pai, Marcelo o interrompeu, porque o pai estava muito ocupado construindo um império para notar que seus filhos choravam para dormir. Gustavo olhou para ele com preocupação. O que está acontecendo com você? Desde quando você é tão sentimental? Desde quando vi como meus filhos podem ser felizes? Graças a uma faxineira? Graças a uma mulher que os ama, disse Marcelo baixinho, e que me ensinou que é possível amá-los. Gustavo levantou-se da poltrona, visivelmente irritado. Olha, não vou te dizer como criar seus filhos, mas lembre-se de uma coisa, você é uma figura pública. As pessoas observam cada passo seu. Se você começar a se envolver com a empregada doméstica, logo alguém usará isso contra você. Depois que o irmão saiu, Marcelo ficou muito tempo em silêncio, olhando para o panorama de São Paulo pela janela. As palavras de Gustavo ficaram presas em sua cabeça como espinhos venenosos. Ele realmente estava arriscando sua reputação? A proximidade com Soso poderia prejudicar sua posição no mundo dos negócios? Mas quando fechou os olhos, não via organogramas ou gráficos de lucros. Via o rosto de Pedrinho quando ele fez um bolinho sozinho pela primeira vez. Via Gui, que adormecia ao som da cantiga de ninar cantada por Soso. Via a si mesmo, sentado no chão da sala, montando quebra-cabeças com os filhos, em vez de revisar relatórios financeiros. Seu telefone tocou. No visor, apareceu Casa. Alô? Senhor Marcelo? Era a voz de Soso, mas soava diferente do usual, nervosa, em pânico. O que aconteceu? É o Pedrinho, ele está com febre alta e uma erupção estranha. Chamei a ambulância, mas o senhor poderia vir? Marcelo não se lembrava de como chegou em casa. Ele só se lembrava da corrida desesperada pelas ruas de São Paulo, o coração batendo como um martelo e um único pensamento martelando em sua cabeça. Não posso perdê-los. Não posso perder meus filhos. Quando ele entrou correndo em casa, a ambulância já estava lá. Pedrinho estava nos braços de Soso, pálido e ardendo em febre. Gui estava sentado ao lado, chorando baixinho. Pai, Pedrinho sussurrou com a voz fraca. Marcelo ajoelhou-se ao lado deles, sem prestar atenção ao seu terno elegante. Estou aqui, filho, estou aqui. E naquele momento, ele entendeu que todos os impérios do mundo não valiam uma única lágrima de seu filho. Que o verdadeiro poder não era o controle sobre corporações, mas a capacidade de proteger aqueles que se ama. Ele olhou para Soso, que segurava seu filho com a ternura de uma mãe, e pela primeira vez se perguntou se era possível amar alguém que ele conhecia tão pouco, e se era possível ser amado por alguém assim. O Hospital Infantil Albert Einstein, às 3 da manhã, era um lugar onde o tempo fluía de outra forma. Marcelo estava sentado em uma cadeira de plástico desconfortável na sala de espera, olhando para as paredes brancas e ouvindo o bip rítmico dos aparelhos médicos. Vindo de longe, Gui dormia em seu colo, exausto de chorar e estresse. Pedrinho estava na sala ao lado, sob a observação dos médicos, que ainda não tinham certeza do diagnóstico. Soso estava sentada à frente deles, segurando uma xícara de plástico com café que já havia esfriado há muito tempo.
Seu rosto estava pálido de cansaço, mas seus olhos não se desviavam da porta que levava à sala onde o menino estava. Nas últimas 6 horas, Marcelo teve a oportunidade de observá-la em uma situação de crise, e o que viu abalou sua percepção anterior sobre aquela mulher. Quando a ambulância chegou, foi Soso quem ditou aos médicos o histórico dos sintomas. Descreveu exatamente o que Pedrinho havia comido nos últimos 2 dias, quando ele brincou na rua pela última vez, se teve contato com outras crianças. Ela falava calmamente, com precisão, como alguém que tinha experiência médica. Quando os paramédicos começaram a levar Pedrinho para a ambulância, foi ela quem instruiu Marcelo a pegar os documentos de saúde do menino do cofre no escritório. Documentos cuja existência Marcelo havia esquecido. "Como você sabia desses documentos?" perguntou ele agora baixinho para não acordar Gui. Soso levantou os olhos. Da xícara. Na luz fluorescente das lâmpadas do hospital, ela parecia ainda mais jovem, mas ao mesmo tempo como se carregasse o peso de experiências que excediam em muito sua idade. "Quando comecei a trabalhar para o senhor, Dona Lúcia me mostrou onde vocês guardavam as coisas importantes, para o caso de uma emergência. Mas você disse aos médicos coisas que Dona Lúcia não poderia ter dito. Você sabia da alergia de Pedrinho a corantes, que ele reagia mal à penicilina. Como você sabia disso?" Uma sombra de hesitação passou pelo rosto de Soso. Ela abaixou o olhar para as mãos. "As crianças às vezes falam mais do que os adultos pensam. Pedrinho me contou uma vez sobre como a barriguinha dele doía depois de um suco vermelho. Gui mencionou como o papai tinha tomado uma injeção que não ajudou. Gui tinha 3 anos quando Pedrinho estava doente com angina. Ele dificilmente se lembraria de detalhes sobre antibióticos." O silêncio que se instalou entre eles era denso de entrelinhas. Marcelo sentia que Soso escondia algo importante, mas naquele momento, enquanto seu filho lutava contra uma doença desconhecida, ele não tinha forças para pressionar. A porta da sala se abriu e o médico saiu. Um jovem de óculos, parecendo tão cansado quanto eles. "Senhor Alcântara." Marcelo delicadamente moveu o Gui adormecido para a cadeira ao lado e se aproximou do médico. Soso ficou ao lado do menino, mas Marcelo viu como ela se tensionava esperando as notícias. "Como está meu filho?" "O estado é estável, a febre está baixando, a erupção também começa a regredir." "Isso significa?" "Provavelmente foi uma reação alérgica a algo que ele comeu. Possivelmente um produto novo ou uma combinação incomum de ingredientes. Felizmente, não foi um choque anafilático, mas o organismo reagiu muito violentamente." Marcelo sentiu a tensão deixar seus músculos. "Posso vê-lo?" "Claro. Ele está dormindo, mas o senhor pode ficar ao lado dele." Quando voltou para a sala de espera para pegar Gui e informar Soso, viu uma cena que ficou gravada em sua memória para sempre. Soso estava ajoelhada ao lado da cadeira onde Gui dormia e o beijava delicadamente no topo da cabeça, sussurrando algo baixinho. Em seus olhos brilhavam lágrimas de alívio. "Pedrinho vai ficar bem", disse ele baixinho. Ela se virou para ele e em seu rosto havia um alívio e uma alegria tão grandes como se tivesse recebido a notícia da recuperação de seu próprio filho. "Graças a Deus", sussurrou ela, enxugando os olhos com as costas da mão. No quarto do hospital, Pedrinho parecia muito pequeno na cama branca, mas respirava de forma regular e calma. Gui deitou-se ao lado do irmão e Soso os cobriu com um cobertor que pedira à enfermeira. "Você vai ficar com eles?" perguntou Marcelo. "Se o senhor permitir." Sentaram-se nas poltronas ao lado da cama. O hospital ao amanhecer estava estranhamente silencioso. Apenas os passos distantes das enfermeiras no corredor e os sons esporádicos de aparelhos. Marcelo olhava para seus filhos e para a mulher que zelava por eles como uma mãe e sentia algo mudar dentro dele. Não era uma transformação violenta, mas uma reavaliação lenta e profunda de suas prioridades. "Soso",
disse ele finalmente. Sim? Posso te fazer uma pergunta pessoal? A mulher olhou para ele com hesitação, mas assentiu. Você tem filhos? Uma dor tão intensa passou pelo rosto dela que Marcelo imediatamente se arrependeu da pergunta. Não, respondeu ela baixinho. Não tenho. Mas você queria ter? Muito. A voz dela era quase inaudível. Mas nem tudo na vida acontece como queremos. Desculpe, eu não deveria ter perguntado. Tudo bem. Ela olhou para as crianças adormecidas. Às vezes penso que Deus me deu a oportunidade de amar os filhos dos outros, porque sabia que não poderia ter os meus. Em suas palavras havia tanta sinceridade e delicadeza que Marcelo sentiu uma pontada no coração. Pela primeira parte da vida, essa mulher aparentemente havia passado por sofrimentos que ele desconhecia e ainda assim irradiava calor e bondade. Meus filhos te amam muito, disse ele, e eu os amo mais do que deveria. Por que mais do que deveria? Soso olhou para ele e em seus olhos havia algo que ele não conseguia decifrar. Medo, esperança, talvez saudade. Porque eu sei que um dia terei que ir embora, e isso vai doer em todos nós. Essas palavras o atingiram como um raio. A ideia de Soso poder sair de suas vidas parecia insuportável. Por que você teria que ir embora? Porque pessoas como eu não ficam para sempre nas casas de pessoas como o Senhor. E se eu te pedir para ficar? Ela olhou para ele com espanto, como se não pudesse acreditar no que ouvira. O senhor gostaria disso? Sim, respondeu ele sem hesitar. Eu gostaria que você ficasse conosco, para sempre. E naquele momento, na sala do hospital ao amanhecer, olhando para as crianças adormecidas e para a mulher que as amava como se fossem suas, Marcelo entendeu que acabara de pedir algo muito mais do que a contratação de uma babá. Ele pediu a criação de uma família. Um mês após o incidente no hospital, a vida na mansão dos Alcântara ganhou um ritmo que Marcelo nunca antes havia experimentado. As manhãs começavam com o cheiro de café fresco e os sons de risadas infantis vindas da cozinha. As noites terminavam junto à lareira, onde Soso lia histórias para os meninos, e ele mesmo, para sua própria surpresa, juntava-se cada vez mais a esse ritual. Hoje era especial. Pela primeira vez em anos, Marcelo tirou o dia inteiro de folga para passá-lo com a família. Assim ele pensava neles agora, como uma família, embora a palavra ainda soasse incerta em sua cabeça. Pai, olha! Pedrinho correu até ele com um desenho na mão. É a nossa casa, mas com piscina. Marcelo olhou para o esboço colorido. A casa parecia um castelo de arco-íris, com um jardim cheio de flores gigantes e de fato, com uma grande piscina azul ao lado. Belo desenho, filho, mas por que piscina? Porque o Gui disse que queria aprender a nadar. E a tia Soso disse que no verão vai estar calor e seria legal espirrar na água. Marcelo olhou para Soso, que acabara de trazer uma bandeja com chá e biscoitos para a sala. Há semanas, ele observava como ela se encaixava naturalmente no ritmo da casa, como respondia intuitivamente às necessidades das crianças, cuja existência ele mesmo desconhecia. O que o senhor acha da piscina? Perguntou ela, colocando a bandeja na mesinha. Acho uma excelente ideia, respondeu ele, surpreendendo-se com aquela espontaneidade. O antigo Marcelo teria analisado os custos, a segurança, a necessidade de contratar pessoal adicional. O novo Marcelo via apenas os olhos brilhantes de seus filhos. Sério? Gui pulou de alegria. Vamos ter uma piscina como as pessoas ricas? Já somos ricos, meu amor, disse Soso delicadamente. Ricos em amor. Essas palavras atingiram Marcelo mais forte do que ele esperava. Por anos, ele medira a riqueza pelos números nas contas bancárias, pelo valor dos imóveis,
pelas ações na bolsa. Só agora começava a entender que a verdadeira riqueza podia residir em algo completamente diferente. Passaram a tarde no jardim, planejando o local para a piscina. Soso tinha ideias surpreendentemente práticas. Falava sobre a necessidade de cercar onde plantar mais arbustos para privacidade, como organizar um espaço para churrasco. Ao ouvi-la, Marcelo percebeu que essa mulher pensava em sua casa como se fosse a dela. Quando as crianças foram brincar no outro lado do jardim, eles ficaram sozinhos na mesa de jardim. Soso estava juntando os esboços e desenhos que haviam sido feitos durante o dia. Soso, disse ele baixinho. Sim, eu gostaria de te dizer algo. A mulher parou de arrumar os papéis e olhou para ele com atenção. Não sei o que faria sem você. O que faríamos sem você? Nos últimos meses, você me ensinou coisas que eu desconhecia. Que coisas? Que as crianças precisam de presença, não apenas de segurança financeira. Que a felicidade não pode ser comprada, mas pode ser criada todos os dias com pequenos gestos. Que casa não é um lugar para dormir, mas um lugar para amar. Soso ouvia em silêncio, mas em seus olhos apareceu um brilho que ele nunca vira antes. Eu também aprendi com o Senhor, disse ela finalmente. O quê? Que é possível recomeçar, que o passado não precisa determinar o futuro, que às vezes os milagres vêm na forma da vida cotidiana. Marcelo se inclinou para a frente, sentindo que era um momento importante, um ponto de virada em seu relacionamento. Soso, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Talvez. Você também sente o que eu sinto? A mulher abaixou o olhar para as mãos. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Marcelo começou a se preocupar se não havia cruzado algum limite invisível. Não sei se deveria ter perguntado isso. Ele começou a recuar. Sim, ela o interrompeu baixinho. Sinto. Essas duas palavras pairaram entre eles como uma ponte que podia ser atravessada ou queimada. Marcelo estendeu a mão e delicadamente tocou a dela. Ela não a afastou. O que isso significa para nós? Perguntou ele. Não sei, respondeu ela honestamente. Sou apenas... Você é a pessoa mais importante na vida de meus filhos. Ele a interrompeu. E está se tornando a pessoa mais importante na minha vida. Soso levantou os olhos e olhou diretamente para ele. Naquele momento, Marcelo viu nela não a humilde faxineira, mas uma mulher bonita, inteligente, cheia de calor, que não apenas cuidou de seus filhos, mas também de seu coração. Senhor Marcelo, Marcelo, ele a corrigiu. Por favor, me chame pelo nome. Marcelo, ela repetiu, como se saboreasse o nome. Preciso te dizer algo importante. Estou ouvindo. Soso respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão que poderia mudar tudo. Eu não sou apenas uma faxineira. Tenho formação em pedagogia. Já trabalhei com crianças em uma creche antes, mas tive que largar o emprego para cuidar da minha mãe doente. Por anos, trabalhei onde podia para sobreviver. Marcelo a ouvia em silêncio, sem sentir-se surpreso, como se subconscientemente soubesse que havia mais nela do que ela mostrava na superfície. É por isso que você se dá tão bem com os meninos. Sim, mas não é só isso. A voz dela ficou ainda mais baixa. Minha mãe, ela foi babá uma vez, cuidou de crianças em uma família rica, os Alcântara. O mundo ao redor de Marcelo parou. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que Soso podia ouvi-lo. Os Alcântara? Sim, ela cuidava de um menino pequeno. Falava muito dele. Ela o amava muito. Como ele se chamava? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Marcelo, ela sussurrou. Ele se chamava Marcelo Alcântara. E de repente tudo se conectou. O cheiro de mingau de aveia que o transportou para a infância.
as cantigas de ninar que ele se lembrava dos primeiros anos de vida, a sensação de familiaridade que o acompanhava desde o primeiro encontro com Soso. Sua mãe é Estela, disse ele. Era uma afirmação, não uma pergunta. Dona Estela Gomes. Agora ela tem 80 anos e nem sempre se lembra, mas às vezes me conta sobre o menininho que amou como se fosse seu filho, sobre como ela foi demitida de repente, sem explicação, quando ele tinha 6 anos. Lágrimas encheram os olhos de Marcelo. Ele se lembrava daquele dia, de como uma manhã a tia Estela simplesmente desapareceu, de como seu pai lhe dissera friamente que não precisavam mais dela, que ele era um menino grande, de como chorara por semanas, sentindo falta da única pessoa que o amara de verdade. É por isso que meus filhos se comportam assim com você, sussurrou ele. Está nos genes, o amor está nos genes. Soso assentiu. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Quando viu o anúncio de emprego nos Alcântara, soube que era um sinal, que eu tinha que vir e ver se era a mesma casa, a mesma pessoa, e quando vi o Senhor. Foi por isso que desde o primeiro momento senti que te conhecia. Foi por isso que Pedrinho e Gui gostaram de mim imediatamente, porque esse amor passa de geração para geração. Ficaram ali no jardim, de mãos dadas, chorando de alegria e alívio. Ao longe, ouvia-se a risada das crianças que corriam pelo gramado, inconscientes de que acabavam de testemunhar um milagre. O milagre de reencontrar o que um dia fora perdido. 3 semanas depois, Marcelo estava em seu escritório em casa, revisando projetos arquitetônicos da piscina, quando seu telefone tocou. No visor, apareceu uma foto de Gustavo. Oi, irmão, atendeu ele, sem interromper o trabalho. Precisamos conversar, imediatamente. O tom de voz de Gustavo era inquietantemente sério. Marcelo colocou os desenhos sobre a mesa. Sobre o quê? Não por telefone. Estou a caminho da sua casa. A ligação foi interrompida, deixando Marcelo com uma sensação desagradável no estômago. Gustavo nunca ia para a Granja Viana sem avisar, e certamente não com um humor tão dramático. 20 minutos depois, um Mercedes preto parou em frente à mansão com um rangido de pneus. Gustavo saiu do carro com a expressão de quem traz más notícias. Na mão, segurava um envelope pardo. O que aconteceu? Perguntou Marcelo, deixando o irmão entrar. Isso aconteceu. Gustavo jogou o envelope na mesinha da sala. Você tem sorte que fui eu quem pegou essas fotos primeiro, e não a mídia. Marcelo abriu o envelope com crescente inquietação. Dentro havia uma dezena de fotos tiradas com teleobjetiva. Todas mostravam ele e Soso em diferentes situações. No jardim, planejando a piscina, em um passeio com as crianças no parque, na feira onde compravam ingredientes para o jantar. Em cada foto, eles pareciam uma família feliz. Onde você conseguiu isso? Um detetive que contratei para investigar sua faxineira. Você contratou um detetive? Marcelo olhou para o irmão com descrença. Sem o meu conhecimento? Alguém tinha que fazer isso, já que você perdeu completamente a razão. Gustavo começou a andar pela sala como um animal em uma jaula. Marcelo, você está agindo como um adolescente apaixonado pela primeira vez. Você se esqueceu de quem você é? Eu sei perfeitamente quem eu sou. Sou um pai que finalmente aprendeu a amar seus filhos. Você é o presidente de um holding que vale R$500 bilhão. Você é um dos homens mais ricos do Brasil. E você se comporta como... Ele parou, procurando as palavras certas. Como um ser humano. Marcelo completou friamente. Gustavo parou e olhou para ele com frustração. Escute, eu investiguei essa mulher de cima a baixo. Sofia Gomes, 30 anos, formada em pedagogia pela USP. Mãe Dona Estela Gomes, 80 anos, aposentada, foi babá. Moram em um apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo, endividadas até o pescoço por causa dos custos do tratamento da velha.
Marcelo ouvia, sentindo a raiva crescer. E o que há de suspeito nisso? Que ela sabe perfeitamente quem você é e quanto você vale, que a mãe dela trabalhou para nossa família uma vez. Você acha que é coincidência? Eu acho que é destino. Gustavo bufou de raiva, sem humor. Destino? Marcelo, ela te enganou. Ela veio aqui com um plano, sabendo exatamente como te alcançar. Pelas crianças. Você não tem o direito de falar assim dela. Tenho o direito e o dever de proteger nossa família, nossos interesses. Gustavo enfiou a mão no bolso interno do paletó e puxou outro documento. E este é o relatório financeiro da família dela. A mãe tem atrasos no aluguel, dívidas em bancos, empréstimos não pagos. Juntos, mais de R$ 100.000. Marcelo olhou para os papéis, mas não os pegou. O que você está sugerindo? Que essa mulher precisa de dinheiro, desesperadamente. E ela encontrou o bobo perfeito, um viúvo rico com filhos que precisam de cuidados. Você está enganado. Enganado? Gustavo pegou o telefone e lhe mostrou uma foto. Este é o apartamento dela. Você já viu como ela vive? Umidade nas paredes, móveis velhos, nenhum luxo. E agora compare isso com esta casa. Marcelo olhou para a foto e sentiu uma pontada no coração. O apartamento realmente parecia pobre, mas ele também via algo que Gustavo não percebera. Era limpo, cheio de livros, com flores na janela. Era uma casa humilde, mas cheia de amor. Sabe de uma coisa, Marcelo? Continuou Gustavo. Mesmo que ela seja sincera, mesmo que ela realmente te ame, isso ainda pode acabar mal para você. A mídia adora essas histórias. Empresário rico, faxineira pobre, vão rir disso por meses. Não me importa o que a mídia vai dizer. Mas deveria. Nossas ações são negociadas na bolsa. Nossa reputação se traduz diretamente no valor da empresa. Nesse momento, Pedrinho entrou na sala, segurando um desenho. Pai, eu pintei uma casa nova, exclamou alegremente, mas parou ao ver a tensão no ambiente. Mostre, filho. Marcelo ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos do menino. No desenho havia uma casa, desta vez não um castelo de arco-íris, mas uma casa simples com telhado vermelho, janelinhas e um jardim cheio de flores. Em frente à casa estavam 4 figuras, 2 pequenas, uma média e uma grande. Quem é este? Perguntou Marcelo apontando para a figura média. É a tia Soso e somos todos nós juntos, respondeu Pedrinho com um sorriso. E onde moramos nesta casa? Em todo lugar juntos, como uma família de verdade. Gustavo ouvia essa conversa com uma expressão cada vez mais sombria. Quando Pedrinho correu para mostrar o desenho a Gui, ele falou baixinho. Marcelo, essas crianças se apegaram. Quando você se separar dessa mulher, eles vão sofrer. Não pretendo me separar dela. Então o que você pretende? Casar com uma faxineira? A palavra faxineira foi dita com tanto desprezo que Marcelo sentiu uma onda de raiva. Pretendo casar com uma mulher que amo e que ama meus filhos. Gustavo olhou para ele por um longo tempo, depois balançou a cabeça. Nesse caso, quero que você assine um pacto antinupcial, antes do casamento. Pacto antinupcial? Separação total de bens. Ela poderá contar com pensão alimentícia em caso de divórcio, mas não com metade da nossa fortuna. Marcelo sentiu como se tivesse levado um tapa. Você já decidiu que nosso casamento vai acabar? Decidi proteger o que trabalhamos tanto para construir ao longo dos anos. Nosso pai construiu esta empresa do zero. Não permitirei que alguém de fora a destrua. Soso não é alguém de fora. Ela é ele. Não conseguiu terminar, pois Gui entrou na sala, puxando Soso pela mão. Tia Soso, mostra para o tio Gustavo o bolo lindo que você fez. Soso parou na soleira da porta, sentindo a tensão no ar. Seu olhar caiu sobre as fotos e documentos espalhados na mesinha. Desculpe,
disse ela baixinho. Talvez eu devesse ficar na cozinha. Não, Marcelo a interrompeu com firmeza. Soso, este é meu irmão, Gustavo. Gustavo, esta é Sofia Gomes. Gustavo olhou para ela friamente, avaliativamente. Soso sustentou o olhar dele com dignidade, mas Marcelo viu como suas mãos tremiam levemente. Ouvi muitas coisas boas sobre o senhor, disse ela educadamente. Gostaria de poder dizer o mesmo sobre você, respondeu Gustavo. O silêncio que se instalou era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Gui abraçou Soso, sentindo que algo perturbador estava acontecendo. Gustavo já está de saída, disse Marcelo, olhando advertindo para o irmão. Sim, já estou indo, concordou Gustavo. Mas pense no que eu te disse, Marcelo. Algumas decisões não afetam apenas você. Quando a porta se fechou atrás dele, Soso sentou-se no sofá, parecendo exausta. Ele tem razão, disse ela baixinho. Em quê? Eu venho de outro mundo. Nosso relacionamento pode prejudicar o senhor e as crianças. Marcelo sentou-se ao lado dela e pegou suas mãos. A única coisa que pode nos prejudicar é se permitirmos que os outros decidam sobre nossas vidas. Mas no fundo, ele sabia que as palavras de Gustavo haviam ficado nele como um espinho. Pela primeira vez em semanas, ele começou a se perguntar se o amor deles realmente seria suficiente para superar todos os obstáculos. A noite após a visita de Gustavo transcorreu em uma atmosfera constrangedora. As crianças, sentindo a tensão entre os adultos, estavam inquietas e chorosas. Gui não queria jantar e Pedrinho fez um escândalo quando Soso lhe disse que era hora de dormir. Pela primeira vez em meses, a casa não era um oásis de paz, mas um lugar cheio de medos não ditos. Quando os meninos finalmente adormeceram, Marcelo encontrou Soso na cozinha, onde ela limpava mecanicamente as bancadas já limpas. Ela sempre fazia isso quando estava nervosa. Procurava alguma atividade para as mãos para acalmar os pensamentos. Soso, podemos conversar? Ela largou o pano de prato e sentou-se em frente a ele na mesa da cozinha. Em seus olhos, ele via um cansaço e uma tristeza que antes não estavam lá. Eu sei sobre o que o senhor quer conversar, disse ela baixinho. Por favor, me chame pelo nome, não voltemos à formalidade. Mas talvez devêssemos. A voz dela era quase inaudível. Talvez seu irmão tenha razão. Gustavo não tem razão. Ele está assustado com a mudança. Não consegue entender que... Que o quê? Ela o interrompeu. Que você pode amar alguém como eu? Que eu posso amar alguém como você, ele repetiu, enfatizando cada palavra. Uma mulher inteligente, calorosa, bonita, que me ensinou a ser pai. Soso balançou a cabeça e lágrimas apareceram em seus olhos. Marcelo, sejamos realistas. Eu sou uma faxineira da periferia, cuja mãe tem demência e cuja conta bancária está no vermelho. Você é um dos homens mais ricos do Brasil. Essa diferença não é apenas dinheiro, são mundos inteiros. E o que acontece com o que sentimos um pelo outro? Com o fato de que as crianças nos amam? Com o fato de que somos felizes juntos? Sentimentos não são suficientes, disse ela. E em sua voz havia tanta dor que Marcelo sentiu um nó na garganta. Seu irmão me mostrou a verdade hoje. Ele sabe o quanto eu valho. E eu também sei. O valor de uma pessoa não é medido por dinheiro. No seu mundo, sim. E quer queiramos ou não, é nesse mundo que vivemos. Marcelo levantou-se da mesa e começou a andar pela cozinha, sentindo a frustração crescente. Então, o que você propõe? Que desistamos? Que deixemos o medo vencer? Proponho que sejamos realistas, respondeu ela, levantando-se também. Pedrinho e Gui precisam de um pai que seja respeitado, não ridicularizado pela mídia. Precisam de estabilidade, não de escândalos. E eu? O que eu preciso? Soso olhou para ele com tanto amor e dor ao mesmo tempo que
Ele sentiu seu coração se partir em pedaços. Você precisa de alguém do seu mundo. Alguém que seja seu igual social e financeiramente. Alguém que não seja um fardo para você. Você nunca foi um fardo para mim. Mas posso me tornar um, sussurrou ela. Quando a mídia souber, quando seus parceiros de negócios começarem a sussurrar, quando seus filhos na escola ouvirem fofocas sobre o pai que se envolve com a empregada doméstica. Marcelo parou na frente dela e a segurou pelos ombros. Você está me ouvindo? Não me importa o que os outros vão dizer. Mas me importa, ela exclamou, levantando a voz pela primeira vez. Porque eu te amo, e é exatamente por isso que não posso permitir que você perca tudo o que trabalhou tanto para construir por minha causa. A confissão dela pairou entre eles como uma ponte e uma barreira ao mesmo tempo. Marcelo sentiu que acabara de ouvir as palavras mais lindas e mais aterrorizantes de sua vida. E eu te amo, respondeu ele, e é por isso que não posso deixar você ir. Por um momento, eles ficaram ali, olhando um para o outro, cada um imerso em sua guerra interna entre amor e razão. Foi um daqueles momentos em que uma decisão tomada em segundos pode mudar uma vida inteira. Preciso te dizer algo, disse Soso finalmente. Algo que vai mudar sua opinião sobre mim. Nada pode mudar minha opinião sobre você. Talvez isso. Ela enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pedaço de papel dobrado. Recebi isso pelo correio hoje de manhã. Marcelo desdobrou o papel. Era um documento do tribunal. Uma intimação para comparecer em um processo de execução judicial. A quantia a pagar era assustadora. Mais de R$150 mil. São as dívidas pelo tratamento da minha mãe, explicou Soso. Dos últimos 2 anos, tentei parcelar, mas não estou conseguindo. Em 1 mês, eles podem nos tirar o apartamento. Marcelo olhou para o documento, sentindo o mundo ao seu redor balançar. Não por causa da quantia, para ele eram trocados, mas por causa do que acabara de descobrir sobre a mulher que amava. Por que você não me disse? Porque eu sabia que você iria querer ajudar, e eu não posso aceitar dinheiro de você. Por que não? Porque então seu irmão terá razão. Lágrimas já escorriam por suas bochechas. Que estou aqui apenas por dinheiro, e eu não quero que você jamais pense que eu te usei. Marcelo colocou o papel na mesa e olhou para a mulher que chorava. Naquele momento ele viu toda a verdade sobre sua situação. Desespero, medo, orgulho que não a permitia pedir ajuda. Ele também viu algo mais. A força de uma mulher que por 2 anos lutou sozinha com problemas que poderiam quebrar qualquer um. Soso, disse ele baixinho. É possível amar alguém ainda mais por ser forte? Por ter honra, por colocar o bem dos outros acima do próprio? Não entendo. Eu te amo não apesar dos seus problemas, mas justamente porque você luta bravamente contra eles. Eu te amo porque por 2 anos você não pediu ajuda, apenas fez de tudo para superar as dificuldades sozinha. Mas eu não superei, ela soluçou. Eu perdi. Você não perdeu. Você me encontrou. Nos encontrou. Ele a abraçou, sentindo-a tremer de choro e exaustão. O que vamos fazer? Perguntou ela finalmente. Vamos nos amar, respondeu ele. O resto se ajeita de alguma forma. Mas enquanto a segurava em seus braços, no fundo ele sabia que os problemas não se resolveriam sozinhos. A mídia, a família, a sociedade, tudo isso era uma realidade que eles teriam que enfrentar. E pela primeira vez em meses, ele não tinha certeza se o amor dele seria forte o suficiente para sobreviver a tudo isso. Lá fora chovia, e na casa, que ainda ontem estava cheia de risadas, agora reinava um silêncio cheio de temores não ditos. Foi uma noite em que ambos perceberam que a felicidade não são apenas sentimentos, mas também a vida cotidiana, que pode destruí-los ou fortalecê-los. E pela primeira vez, nenhum deles tinha certeza do que o amanhã traria.
As 2 semanas seguintes foram como uma dança na corda bamba esticada sobre um abismo. Na superfície, tudo parecia como antes. Soso continuava cuidando das crianças. Marcelo ainda voltava para casa mais cedo do que antes. A família ainda jantava junta. Mas por baixo, crescia uma tensão que ambos tentavam esconder de Pedrinho e Gui. Marcelo tentou várias vezes voltar ao assunto das dívidas de Soso, mas ela cortava efetivamente todas essas conversas. Quando ele propôs que simplesmente pagasse todas as contas, ela reagiu com tanta firmeza que ele não ousou insistir. Quando ele sugeriu encontrar alguma outra solução, ela disse que era problema dela e que ela daria um jeito. "Você não entende", disse ela uma noite, quando ele novamente tocou no assunto. "Se eu aceitar dinheiro de você, nunca mais poderei me olhar no espelho. E você também não poderá me olhar da mesma forma." Isso não é verdade. É verdade. Talvez não imediatamente, talvez não no próximo mês, mas um dia, durante alguma discussão, você pensará: "Eu a salvei financeiramente, então ela deve ser grata." E eu pensarei: "Eu devo tudo a ele, não tenho o direito de me opor." E assim nosso amor morrerá. Marcelo não conseguiu convencê-la de que estava errada, porque no fundo ele não tinha certeza se ela não tinha razão. As crianças começaram a sentir a tensão. Gui ficou caprichoso e choroso, e Pedrinho voltou aos velhos hábitos. Começou a quebrar brinquedos novamente e a não obedecer às ordens. A única pessoa com quem eles ainda estavam calmos era Soso, mas mesmo com ela não estavam tão alegres como antes. "Por que o papai e a tia Soso estão tristes?" perguntou Gui um dia, enquanto Marcelo lia uma história para ele antes de dormir. "Eles não estão tristes, filho. Apenas têm algumas coisas na cabeça. Mas eu a vejo chorando na cozinha e você também está diferente." Marcelo sentiu uma pontada no coração. Como ele poderia explicar a uma criança de 4 anos que às vezes o amor não é suficiente? Que o mundo dos adultos é complicado de uma forma que as crianças não deveriam ter que entender? "Tudo vai ficar bem", disse ele, acariciando a cabeça do filho. "Promete?" "Prometo", mentiu ele, porque não tinha outra escolha. O ponto de virada veio na noite de sexta-feira. Marcelo voltou do trabalho e encontrou a casa estranhamente silenciosa. Geralmente, a essa hora, ouvia-se os gritos das crianças brincando, os sons da cozinha ou música. Hoje, havia um silêncio de museu. Ele encontrou Soso sentada na sala, com uma grande sacola marrom aos pés. Gui e Pedrinho estavam sentados ao lado dela no sofá, segurando suas mãos. Todos tinham os olhos vermelhos de tanto chorar. "O que está acontecendo?" perguntou ele, embora no fundo já soubesse a resposta. "Preciso ir embora", disse Soso, sem levantar o olhar. "Hoje de manhã vieram os oficiais de justiça. Em uma semana, eles terão que deixar o apartamento com a minha mãe. Encontrei um emprego em Belo Horizonte com uma família que precisa de cuidadora para uma senhora. Apartamento incluído no salário." "Não", disse Marcelo, "não vou deixar você ir. Você não tem escolha, eu não tenho." Gui começou a chorar alto, abraçando Soso. "Não quero que você vá embora. Você é a nossa tia. Eu sei, meu amor." A voz de Soso tremia. "Mas às vezes os adultos precisam fazer coisas que não querem." Pedrinho, que geralmente era mais controlado que o irmão, também começou a soluçar. "Mas quem vai cantar cantigas de ninar pra gente? Quem vai fazer mingau?" "O papai vai encontrar alguém legal", respondeu Soso, mas em sua voz não havia convicção. Marcelo estava parado na porta da sala, olhando para a cena que lhe partia o coração em pedaços. Seus filhos choravam, a mulher que ele amava se preparava para ir embora, e ele se sentia impotente como nunca antes na vida. "Soso", disse ele finalmente, "case-se comigo." O silêncio que se instalou era tão profundo que se ouvia apenas os soluços das crianças. "O quê?" sussurrou Soso. "Case-se comigo, hoje, amanhã."
assim que pudermos. Então você será minha esposa e não alguém que aceita dinheiro de mim. Soso balançou a cabeça. Isso não vai resolver o problema, só vai aprofundá-lo. Por quê? Porque todos dirão que você se casou comigo por pena, por dinheiro, que não é um relacionamento de verdade. E o que acontece com o que sentimos? Sentimentos não são suficientes quando o mundo inteiro está contra você. Gui parou de chorar e olhou para o pai. Pai, se a tia Soso virar nossa mãe, ela não vai ter que ir embora? Sim, filho. Então, por que ela não quer ser nossa mãe? Da boca de uma criança, aquela pergunta soava tão simples, tão lógica, que Marcelo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Soso olhou para os meninos, depois para Marcelo, e em seus olhos havia tanto amor e dor ao mesmo tempo que ela parecia alguém que estava tomando a decisão mais difícil da vida. Por quê? Disse ela baixinho. Às vezes o amor significa abrir mão. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém que ama é deixá-lo ir. E naquele momento Marcelo entendeu que estava perdendo não apenas a mulher de sua vida, mas também uma chance de felicidade que talvez nunca mais se repetisse. Soso partiu na manhã seguinte, enquanto as crianças ainda dormiam. Marcelo estava parado na janela de seu quarto, olhando para o táxi que levava para longe de sua vida a pessoa mais importante que ele já conhecera. Ele não tentou detê-la. Durante a noite, ele concluiu que se ela realmente achava que ir embora era a melhor solução, talvez ela tivesse razão. Talvez o amor deles não fosse forte o suficiente para superar todos os obstáculos. Quando as crianças acordaram e não encontraram Soso na cozinha, o choro delas era tão desesperado que Marcelo se sentiu o pior pai do mundo. Gui gritava que queria a tia Soso e Pedrinho se trancou no armário e não queria sair. Onde ela está? Gui perguntava em meio às lágrimas. Por que não tem mingau? Marcelo não sabia como explicar às crianças que os adultos podem ser bobos, que às vezes as pessoas que se amam se machucam mutuamente com as melhores intenções. Ela precisou viajar, disse ele finalmente. Mas isso não significa que ela parou de amar vocês. Então por que ela foi embora? Porque às vezes a vida é complicada. Essa foi a pior resposta que ele já havia dado ao seu filho. Os dias seguintes foram um pesadelo. Marcelo contratou Dona Lúcia temporariamente para cuidar das crianças, mas os meninos não queriam ouvi-la. Eles voltaram aos velhos hábitos. Estavam agressivos, chorosos, não comiam, não dormiam bem. A casa voltou a ser um campo de batalha. Marcelo tentou preencher o vazio deixado por Soso com trabalho, mas não conseguia se concentrar. Durante o dia, ele conduzia reuniões, assinava contratos, tomava decisões de negócios, mas tudo parecia sem sentido. À noite, ele voltava para casa onde as crianças choravam e ele se sentia um estranho em sua própria vida. Depois de uma semana, seu estado psicológico era tão ruim que Gustavo começou a se preocupar. Marcelo, você está horrível, disse ele entrando em seu escritório na tarde de quinta-feira. Obrigado pela preocupação. Estou falando sério. Quando foi a última vez que você dormiu? E comeu? Marcelo olhou para o irmão com irritação. Gustavo havia conseguido tudo o que queria. Soso havia partido, a casa havia voltado ao normal, nada mais ameaçava os negócios. Por que então ele parecia preocupado? As crianças continuam chorando, disse ele finalmente. Sentem falta dela. Em algum tempo eles vão esquecer. Crianças se adaptam rapidamente. Esses não vão esquecer. Gustavo sentou-se na poltrona em frente à mesa. Marcelo, talvez tenhamos cometido um erro. Que erro? Talvez eu não devesse ter interferido na sua vida privada. Marcelo levantou os olhos dos documentos. Pela primeira vez em anos, ele viu nos olhos do irmão algo que parecia arrependimento. Agora você diz isso? Eu vi as crianças ontem, quando fui à sua casa. Elas estão quebradas.
Eles terão que se acostumar. E você também vai se acostumar? Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o panorama de São Paulo pela janela. Não sei, admitiu ele finalmente. Não sei se dá para se acostumar a viver sem alguém que se tornou tudo para você. Talvez... Gustavo parou, como se o que ele queria dizer lhe custasse muito esforço. Talvez você devesse ir atrás dela. Para quê? Para ouvir de novo que nossos sentimentos não são suficientes? Para dizer a ela que sem ela você não consegue funcionar, que as crianças sem ela não conseguem funcionar. Isso vai parecer chantagem emocional. Vai parecer a verdade. Marcelo olhou para o irmão com espanto. O que aconteceu com você? Uma semana atrás você disse que ela iria me destruir. Gustavo levantou-se e foi até a janela. Uma semana atrás eu não vi como você fica sem ela e como as crianças ficam. E eu pensei, talvez seja melhor ser destruído pelo amor do que salvo pela solidão. Essas palavras atingiram Marcelo como um raio. Pelos primeiros 36 anos de vida, ele foi salvo pela solidão, protegido da dor, da decepção, da dependência de qualquer um. E o que ele ganhou com isso? Uma casa sem risadas, filhos sem alegria, uma vida sem sentido. Onde ela está? Perguntou ele baixinho. Eu verifiquei. Belo Horizonte, bairro do Barreiro. Ela cuida de uma senhora de 80 anos em um apartamento pequeno. Você verificou? Gustavo sorriu tristemente. Pensei que você talvez quisesse saber. Naquela noite, Marcelo ficou deitado na cama, olhando para o teto e pensando em Soso. Ela estava feliz em Belo Horizonte. Ela sentia falta deles tanto quanto eles sentiam falta dela. Às vezes, quando ela ia para a cama à noite, ela pensava nas 3 pessoas na Granja Viana que a amavam mais do que a própria vida. Às 3 da manhã, ele tomou uma decisão. Não havia mais tempo para orgulho, medo ou razão. Era tempo apenas para o amor. E para lutar por esse amor, mesmo que fosse a última luta de sua vida. Belo Horizonte recebeu Marcelo com chuva e a cinzenta manhã de um dia de outubro. Ele dirigia pela cidade em um carro alugado, passando por blocos de apartamentos do Barreiro que pareciam um mundo de outra época. Em sua cabeça havia apenas um objetivo: encontrar Soso e pedir desculpas por tudo o que havia dado errado entre eles. Dona Alice Moreira morava no 7º andar. Marcelo subiu as escadas, pois o elevador não funcionava, sentindo a incerteza crescer a cada degrau. E se Soso não quisesse falar com ele, e se ela já tivesse decidido que tomou a decisão certa e não queria voltar ao passado? Ele bateu na porta com o número 47. Depois de um momento, ouviu passos e uma voz baixa. Quem é? Com licença, estou procurando Sofia Gomes. A porta se abriu e ele viu uma senhora miúda, de cabelos grisalhos e olhos gentis. O senhor veio ver a Soso? E quem é o senhor? Eu era o empregador dela, Marcelo Alcântara. A mulher o observou atentamente, como se avaliasse suas intenções. Soso falou muito do senhor, disse ela finalmente, e das crianças, muito sobre as crianças. Posso falar com ela? Ela saiu para fazer compras, mas por favor, entre, ela já volta. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Na sala havia uma mesa antiga, onde 2 senhoras idosas jogavam cartas, e o cheiro de bolo recém-assado preenchia o ar. No parapeito da janela havia vasos de flores. Soso havia criado seu pequeno jardim ali também. Essas são minhas vizinhas, Dona Fátima e Dona Regina, apresentou Helena. Elas vêm aqui todo dia, desde que a Soso chegou. Dizem que nunca tiveram um cuidado como o dela. Marcelo sentou-se em uma cadeira em frente às senhoras, sentindo-se estranhamente deslocado em seu paletó elegante em meio a tanta simplicidade. Soso é um tesouro,
disse Dona Fátima. Cozinha, limpa, lê livros para nós e canta à noite. Mas dá para ver que ela está triste. Triste? Perguntou Marcelo. Às vezes, ela chora à noite, acrescentou Dona Regina. Ela pensa que não ouvimos, mas as paredes são finas. E ela fala dormindo. O que ela diz? Nomes, Pedrinho, Gui. E o nome do senhor também. O coração de Marcelo bateu mais rápido. Então Soso também sofria. Também sentia falta. Nesse momento, eles ouviram a chave na fechadura. A porta se abriu e Soso entrou no apartamento com sacolas cheias de compras. Quando ela viu Marcelo, as sacolas caíram de suas mãos e as maçãs rolaram pelo chão. Marcelo! Ela sussurrou, como se não pudesse acreditar no que via. Oi, Soso! Ficaram ali, olhando um para o outro por um longo momento. Marcelo viu que ela havia emagrecido, que tinha olheiras, que parecia mais frágil do que ele se lembrava. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela finalmente. Vim te buscar. Dona Alice, Dona Fátima e Dona Regina trocaram. Olhares de cumplicidade. Nós vamos ali na vizinha para tomar um chá, anunciou Alice. Fiquem à vontade. Quando a porta se fechou atrás das senhoras, Soso começou a recolher as maçãs do chão, evitando o olhar de Marcelo. Você não deveria ter vindo, disse ela baixinho. Por quê? Porque nada mudou. Eu ainda sou quem eu era. E você ainda é quem você é. Marcelo se ajoelhou e a ajudou a recolher as frutas. Você tem razão, nada mudou. Eu ainda te amo. Eu ainda preciso de você na minha vida. E as crianças ainda choram para dormir, repetindo o seu nome. Soso parou de recolher as maçãs e olhou para ele. E o que acontece com seu irmão, com a opinião pública, com tudo o que você disse que não te importava? Gustavo pede desculpas. Ele entendeu que estava errado. E quanto ao resto, ele parou, procurando as palavras certas. Soso, nas últimas 2 semanas, eu entendi uma coisa. Você pode ter o mundo inteiro e ser infeliz. Ou você pode ter apenas o amor e se sentir o homem mais rico da terra. São palavras bonitas, mas o quê? Mas o que vai acontecer quando surgirem as primeiras dificuldades? Quando a mídia começar a escrever? Quando seus parceiros de negócios começarem a te tratar de forma diferente? Marcelo levantou-se e estendeu a mão para ela. Estaremos juntos e lutaremos juntos. Soso olhou para a mão estendida dele como uma ponte que poderia levá-la à felicidade ou a um abismo. E se eu não conseguir? Se eu não for boa no papel de esposa de um homem rico? Eu não preciso da esposa de um homem rico, respondeu ele. Eu preciso de Sofia Gomes, a mulher que ensinou meus filhos a rir, que me ensinou a chorar, que faz de uma casa um lar e não apenas um prédio. Várias emoções passaram pelo rosto dela. Esperança, medo, amor, dúvidas. Pedrinho e Gui? Perguntou ela finalmente. Estão esperando no carro lá embaixo. Você veio com as crianças? Não podia vir sem eles. Foi decisão deles tanto quanto minha. Soso foi até a janela e olhou para baixo. No estacionamento estava um carro preto e ao lado dele 2 pequenas figuras em casacos coloridos. Eles me veem, sussurrou ela com lágrimas nos olhos. Estão esperando, todos nós esperamos. Ela se virou para ele e em seus olhos já estava a resposta. Antes mesmo que ela a proferisse, Soso desceu as escadas tão rápido que Marcelo mal conseguia acompanhá-la. No estacionamento, Pedrinho e Gui estavam ao lado do carro, de mãos dadas, procurando por ela nas janelas do prédio. Quando a viram, correram em sua direção com gritos de alegria. Tia Soso! Tia Soso! Soso se ajoelhou no asfalto molhado e abraçou os 2 meninos ao mesmo tempo, chorando e rindo em meio às lágrimas. Meus amores, como eu senti falta de vocês! E a gente de você! Exclamou Pedrinho. O papai chorou à noite e o Gui também chorou. E eu também chorei. E a gente não quer mais babás novas, acrescentou Gui.
A gente só quer você. Marcelo observava aquela cena e sentia algo em seu peito se romper de alívio. Era exatamente isso. Aquele amor natural, espontâneo, que não se pode comprar nem forçar. Soso, disse ele baixinho, venha conosco para casa. A mulher levantou o olhar, ainda abraçando as crianças. E Dona Alice? Não posso deixá-la assim. Dona Alice, já explicamos tudo, disse uma voz atrás de Marcelo. Ele se virou e viu Gustavo, que saíra do outro lado do estacionamento. Na mão, segurava uma pasta e sorria apologeticamente. Gustavo? Soso olhou para ele com surpresa. Vim pedir desculpas, disse ele aproximando-se. Pelo que disse, pelo jeito que te tratei, eu estava enganado. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa de antes. Exatamente. Você é a pessoa que conseguiu fazer meu irmão parecer feliz pela primeira vez em anos e que conseguiu cuidar dos meus sobrinhos melhor do que todos os especialistas juntos. Gustavo abriu a pasta e tirou os documentos. Já resolvi tudo com Dona Alice. Ela encontrou uma nova cuidadora, uma jovem da região que morará com ela. Paguei a estadia dela em uma clínica particular para reabilitação. Lá tem atendimento médico completo e fisioterapeutas. Soso olhou para ele com descrença. Por que você está fazendo isso? Porque percebi que família não é apenas sobrenome e fortuna. São pessoas que se amam. E você já faz parte da nossa família. Marcelo se aproximou do irmão e colocou a mão em seu ombro. Obrigado, disse ele baixinho. De nada. Apenas quero que você seja feliz. Soso levantou-se, ainda segurando as mãos das crianças. E as dívidas da minha mãe e o apartamento? Tudo resolvido, respondeu Gustavo. Não como um empréstimo ou doação. Como um adiantamento por seu futuro trabalho. Que trabalho? Marcelo se aproximou e a pegou pela mão livre. Gostaria que você se tornasse a diretora do novo Centro de Desenvolvimento Infantil que pretendo criar. Um lugar onde você poderá aplicar seus métodos pedagógicos com crianças de diferentes origens. Mas eu não tenho experiência em gestão. Você tem algo mais importante. Você tem coração. Ele a interrompeu. E gerir, você pode aprender. Guia puxou pela manga. Tia Soso, isso significa que você vai voltar para casa com a gente? Soso olhou para Marcelo, depois para Gustavo e finalmente para as crianças. Havia tantas emoções em seus olhos que ela parecia não acreditar no que estava acontecendo. Tudo isso parece um conto de fadas, sussurrou ela. Às vezes, os contos de fadas se realizam, respondeu Marcelo. Mas só quando se tem a coragem de acreditar neles. E o que acontecerá quando a mídia souber? Quando começarem a escrever sobre nosso relacionamento? Eles escreverão a verdade, que duas pessoas se apaixonaram apesar das diferenças sociais. Que o amor não tem fronteiras de classe. Marcelo sorriu. Além disso, talvez seja uma boa publicidade para o nosso centro. As pessoas verão que realmente nos preocupamos em ajudar todas as crianças, não apenas as ricas. Pedrinho soltou a mão de Soso e a abraçou pela cintura. Por favor, tia Soso, a casa sem você não é uma casa de verdade. Essas palavras de uma criança de 4 anos provaram ser mais fortes do que todos os argumentos dos adultos. Soso se ajoelhou novamente e abraçou o menino. Tudo bem, disse ela, e em sua voz havia tanta felicidade e alívio que Marcelo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Vamos para casa. Sério? Gui pulou de alegria. Sério, mas com uma condição. Qual? Perguntou Marcelo. Que ninguém mais tome decisões por mim sobre o que é bom para mim. Sou adulta e sei avaliar por mim mesma se uma situação me convém. Prometo, disse Marcelo. Eu também, acrescentou Gustavo. Soso levantou-se e olhou para o bloco de apartamentos de Belo Horizonte ao seu redor, para as janelas, atrás das quais Dona Alice, Dona Fátima e Dona Regina se despediam dela. Vou sentir falta daqui, disse ela. Ensinou-me que casa não é um lugar, mas pessoas.
E nós aprenderemos que, às vezes, é preciso lutar pelo que é mais importante, respondeu Marcelo. Quando entraram no carro, Gui perguntou: Papai, agora seremos uma família de verdade? Já somos uma família de verdade, filho, respondeu Marcelo, olhando no retrovisor para Soso, que estava sentada entre as crianças. Há muito tempo somos uma família de verdade. E pela primeira vez em meses, o conceito de casa significava para ele exatamente o mesmo que felicidade. 6 meses depois, em uma fria manhã de março, Marcelo acordou com a sensação de que aquele seria um dos dias mais importantes de sua vida. Pela janela do quarto ele via o jardim, onde os primeiros ipês despontavam na terra ainda fria, anunciando a primavera que se aproximava. Hoje era o dia da inauguração do Centro de Desenvolvimento Infantil Dona Estela Alcântara, a primeira instituição desse tipo no Brasil, que combinava métodos pedagógicos modernos com uma abordagem tradicional e familiar na educação. A ideia, que nasceu da observação de Soso e de sua maneira natural de lidar com as crianças, havia se transformado em um projeto social profissionalmente gerenciado nos últimos meses. Soso estava sentada à penteadeira, arrumando o cabelo em frente ao espelho. Em seu dedo brilhava o anel de noivado, simples, elegante, escolhido por eles juntos em uma pequena joalheria no centro antigo. O casamento seria em 2 meses, uma cerimônia íntima na pequena capela da Granja Viana, apenas para os mais próximos. Você está pronta para hoje? Perguntou ele, aproximando-se por trás dela e beijando o topo de sua cabeça. Tão pronta quanto se pode estar para o primeiro dia de uma nova vida, respondeu ela, sorrindo para ele no espelho. No último ano e meio, Soso passou por uma metamorfose que surpreendeu até Marcelo. Ela se matriculou em um curso de gestão de projetos, estudou métodos modernos de terapia infantil, aprendeu novas tecnologias. Mas o mais importante é que ela manteve o que havia de mais valioso nela: a empatia natural e a capacidade de criar laços com cada criança. Tia Soso, papai! Pedrinho entrou correndo no quarto, segurando um desenho colorido. Olhem o que eu pintei para a inauguração. O desenho mostrava um prédio grande e colorido, cercado por crianças de diferentes idades e cores de pele. Acima do prédio havia uma inscrição escrita com a caligrafia infantil: Aqui todos se amam. É lindo, filho, disse Marcelo, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Vamos pendurar isso no seu quarto. Não, Pedrinho, balançou a cabeça. Tem que ficar no centro para que todas as crianças saibam que este é um lugar onde se ama. Gui se juntou a eles, ainda de pijama, mas já com uma mamadeira de leite na mão. Papai, hoje a tia Estela vem? Vem sim, respondeu Soso. Vovó está muito feliz com a inauguração do centro. Dona Estela Gomes, mãe de Soso, teve uma melhora significativa em sua saúde no último ano, graças à reabilitação regular e aos cuidados médicos. Sua memória ainda era instável, mas os dias bons aconteciam com mais frequência. Nesses dias, ela contava a Pedrinho e Gui as mesmas histórias que um dia contara ao pai deles, criando uma ponte entre gerações cuja existência parecia um milagre. E Dona Fátima e Dona Regina também virão? Perguntou Gui. Também virão, Soso sorriu. Elas vão ajudar na cozinha. As 2 senhoras de Belo Horizonte se tornaram uma parte inseparável de sua família ampliada. Todo mês, elas vinham para a Granja Viana no fim de semana, cozinhavam pratos tradicionais brasileiros e contavam histórias antigas para as crianças. A casa então se enchia de risadas, cheiros e o calor de várias gerações reunidas em uma mesma mesa. 1 hora depois, toda a família estava em frente ao moderno edifício do centro, localizado em um bairro tranquilo na orla de São Paulo. O edifício tinha vários andares, com fachadas de vidro, elementos coloridos e um grande jardim com playground. Dentro havia salas de aula,
uma biblioteca, uma cozinha onde as crianças podiam aprender a cozinhar e um espaçoso saguão com um palco para apresentações. Você se lembra do que eu senti quando vi pela primeira vez como meus filhos reagiam a você? Perguntou Marcelo, parado ao lado de Soso e olhando para o prédio. Lembro. Você ficou surpreso. Eu estava apavorado, ele a corrigiu. Apavorado com o fato de que alguém de fora conseguia o que eu não conseguia como pai. Mas depois você aprendeu. Aprendi com você. E agora outras crianças poderão aprender isso aqui. As primeiras famílias começaram a se reunir em frente à entrada. Eram pessoas de diferentes origens. Alguns chegaram em carros caros, outros de transporte público. Algumas crianças vestiam as últimas marcas, outras roupas de brechó. Mas todas tinham um denominador comum: pais que queriam algo mais para seus filhos do que apenas educação ou cuidado. Queriam amor. Soso. Marcelo pegou a mão dela. Você está pronta? Estamos prontos, respondeu ela, olhando demoradamente para Pedrinho e Gui, que pulavam de alegria. Gustavo se aproximou deles com um grande buquê de flores e um sorriso que Marcelo não via em seu rosto há anos. Parabéns, diretora, disse ele, entregando as flores a Soso. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, por ter ensinado à minha família o que realmente é família. Quando eles abriram as portas do centro, as primeiras crianças correram para dentro com gritos de alegria. Marcelo observava Soso se ajoelhar naturalmente na altura dos olhos de cada criança, como ela memorizava seus nomes após o primeiro encontro, como ela dava a cada um a sensação de ser especial e amado. No saguão estava um retrato de Dona Estela Gomes, a babá que ele lembrava da infância e que agora patronava um lugar onde as próximas gerações de crianças teriam a chance de experimentar o mesmo calor que ela proporcionou anos atrás. Esta é sua obra, disse ele a Soso, quando ficaram sozinhos por um momento. Esta é a nossa obra, respondeu ela. Sua, minha, das crianças, do Gustavo, de todos que acreditaram que é possível fazer diferente. Eles olharam para as salas cheias de crianças brincando, para os pais que pela primeira vez em meses tinham tempo para uma conversa tranquila, para os professores que, em vez de ensinar seguindo programas rígidos, descobriam os talentos naturais de cada criança. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Perguntou Marcelo. O quê? Que começou com um mingau de aveia na nossa cozinha. Soso riu, aquela risada sincera e calorosa pela qual ele se apaixonou no início. E com 2 meninos que precisavam de alguém para lhes cantar cantigas de ninar. E eu precisava de alguém que me ensinasse a cantá-las. Nesse momento, Pedrinho correu até eles. Papai, tia Soso, podemos ficar aqui para sempre? Para sempre? Perguntou Marcelo. Sim, todo dia. Este é o melhor lugar do mundo. Marcelo olhou para Soso, ela para ele, e ambos sabiam que acabavam de ouvir a melhor crítica de sua obra de vida. 1 ano depois, em uma ensolarada manhã de maio, Marcelo acordou no quarto preenchido pelo perfume de jasmim vindo do jardim. Ao lado dele dormia sua esposa, palavra que ainda soava em sua cabeça como a mais bela melodia. Sofia Alcântara, que manteve seu nome profissionalmente, mas em casa era simplesmente Soso. A mulher que em 2 anos transformou não apenas sua vida, mas a vida de centenas de crianças e famílias. Pela janela ouvia-se risadas. Pedrinho e Gui brincavam com as crianças da vizinhança no jardim que Soso havia transformado em um verdadeiro paraíso. Lá cresciam não apenas flores, mas também vegetais e ervas que eles cultivavam juntos. A piscina, com a qual sonharam há 1 ano, foi construída, mas a maior atração para as crianças acabou sendo um pequeno laguinho com peixes e uma fonte, onde se podia sentar e ouvir o murmúrio da água. Marcelo levantou-se em silêncio para não acordar a esposa e foi para a cozinha. Sobre a mesa havia um bilhete com um desenho infantil.
Pedrinho desenhara a família deles, mas desta vez havia 5 figuras: mamãe, papai, Pedrinho, Gui e uma menininha de vestido rosa. Já acordou? Soso apareceu na porta da cozinha de camisola longa, com os cabelos despenteados do sono. Estava olhando o novo desenho do Pedrinho, disse ele apontando para o bilhete. Soso se aproximou e o abraçou por trás, apoiando a cabeça em seu ombro. Ele quer muito ter uma irmã, sussurrou ela. E você quer? Quero, respondeu ela sem hesitar. Quero dar aos nossos meninos a chance de serem irmãos mais velhos. Quero que nossa casa se encha ainda mais de risadas. Marcelo se virou em seus braços e olhou para os olhos que amou desde o primeiro dia. Então talvez devêssemos trabalhar nisso, disse ele com um sorriso. Talvez devêssemos, ela concordou, sorrindo misteriosamente. Após o café da manhã, que tomaram juntos com as crianças na varanda, Marcelo teve que ir ao escritório para uma breve reunião do conselho. O Centro de Desenvolvimento Infantil havia se mostrado um sucesso tão grande que eles planejavam a abertura de uma segunda unidade, desta vez no Rio de Janeiro. Soso já estava em Belo Horizonte, consultando o projeto com pedagogos de lá. Não é estranho, disse ela, quando ele voltava à noite, que nossa maior discussão foi sobre dinheiro e agora juntos gerenciamos empreendimentos que valem milhões? Não é estranho, respondeu ele, servindo vinho nas taças. Significa que aprendemos a coisa mais importante, como conversar um com o outro com sinceridade. Sentaram-se no jardim, no banco que ele fizera com as próprias mãos no outono passado. Ele tinha um orgulho especial dele, porque aprendera marcenaria com seu José, pai de uma das crianças do centro, e pela primeira vez na vida fizera algo com suas próprias mãos. Marcelo, disse Soso baixinho, você se lembra do que me disse no primeiro dia em que voltei de Belo Horizonte? Que lutaríamos juntos. E lutamos contra preconceitos, contra diferenças sociais, contra o medo e vencemos. Vencemos porque tínhamos pelo que lutar. Nesse momento, Gui saiu correndo da casa de pijama. Mamãe, papai, Pedrinho disse que ouviu um bem-te-vi no telhado. Soso riu. Bem-te-vis trazem bebês, não é, mamãe? Perguntou Gui com a seriedade de uma criança de 5 anos. Às vezes, respondeu Soso diplomaticamente. Então quer dizer que teremos uma irmã? Talvez, disse Marcelo, mas o mais importante é que temos uns aos outros. Gui se aproximou deles e se aninhou entre os pais. Eu amo vocês, disse ele simplesmente. Nós também te amamos, meu tesouro, respondeu Soso. Quando Gui correu de volta para casa, Soso apoiou a cabeça no ombro de Marcelo. Sabe o que é mais bonito na nossa história? Perguntou ela. O quê? Que começou com você me deixando entrar na sua vida e terminou com a gente construindo uma nova vida para os outros. Marcelo olhou para a casa, onde pelas janelas ele via Pedrinho lendo um livro no sofá. Para o jardim, onde cresciam as flores plantadas por Soso e os vegetais que eles cultivavam juntos. Para o centro, que podia ser visto de longe, suas janelas brilhavam como um farol, símbolo de esperança para famílias de todo o país. Você acha que nossos filhos se lembrarão deste tempo como o mais bonito de suas vidas? Perguntou ele. Acho que eles se lembrarão que se pode construir a felicidade todos os dias, com pequenos gestos, palavras sinceras, sentimentos verdadeiros. O sol se punha atrás das copas das árvores, pintando o céu em tons de ouro e rosa. Da casa vinha música. Pedrinho estava aprendendo a tocar piano e Gui cantarolava baixinho uma cantiga de ninar que Soso lhes cantava todas as noites. Soso, disse Marcelo baixinho. Sim, obrigado. Pelo quê? Por me ensinar o que é um lar, o que é família, o que é amor. E você me ensinou que às vezes é preciso acreditar no impossível para que se torne possível.
Ficaram ali no jardim até tarde da noite, de mãos dadas, ouvindo os sons de sua casa, a risada das crianças, a música, o murmúrio da fonte e o canto dos pássaros. Era o som da felicidade que construíram juntos, passo a passo, dia após dia. E na casa, sobre a mesa da cozinha, estava um novo desenho de Guy. Toda a família de mãos dadas sob um arco-íris, e acima do arco-íris, com caligrafia infantil, a inscrição Nosso Amor. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.